even get an answer. I tried to call, but my pride wouldn't let me down. And I'm sitting here with this blank expression. And the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. Twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. You're everything I wanted to be. If you could only see your heart belongs to me. I love you so much. I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come and take this pain away? Last night. This blank expression. Don't say that, baby, no. And the way I feel, I wanna curl up like a child. I'm so lonely, baby. Tell me what words to say to make you come back. Don't break me like that. And if it matters, I'd rather stay home with you whenever alone. Don't wanna wait till you're gone. Whenever you do, just don't leave. Last night, couldn't even get an answer. I tried to call, but I wouldn't let me down. With this blank expression, and the way I feel, I wanna curl up like a child. I'm so lonely, baby. I need you, and you need me. This is so plain to see, and I will never let you go. And I will always love you, so I will. You could only see your heart belongs to me. I love you so much, I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come and take my pain away? Last night, couldn't even get an answer. I couldn't get you, baby, yeah. I tried to call, Call it, baby. but I wouldn't let me down. Why couldn't you just tell me, baby, And I'm sitting here baby? with this blank expression, Don't sit there, no. and the way I feel, Alright, I wanna curl up like a child.
mistake changed me, maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me now, about me now. Walk away, walk away. You're the one that I've been waiting for. Gotta quit this crying. Nobody's gonna heal me if I don't open the door. Kinda hard to believe. Gotta have faith in me. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me. I get down, I get down, I get down, I get down. Look at me. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me now. 'Cause all I ever wanted was love. All I ever wanted was love. I want your stupid love. I want your stupid love. Now it's time to free me from the shame. I gotta find that peace. Is it too late or could this love protect me from the pain? I would battle for you, even if I break it too. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me. I get down, I get down, I get down, I get down. Look at me. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me now. 'Cause all I ever wanted was love. All I ever wanted was love.
stupid love. I don't need a reason. Not sorry, I want your stupid love. Higher, higher. I want your stupid love. We got a stupid love, 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 love. I want your stupid love, love. I want your stupid love, love. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight? Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm heating on, energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight? 'Cause I need your green light, day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light, day and night, say that you're mine. Say that you're mine. Say that you're mine. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh,
I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu só conectar aqui também no Instagram, porque a gente vai ter duas transmissões, uma no Zoom e outra no Instagram. A gente está no Instagram tanto da fábrica quanto do AAA. Lucas, a gente está no Instagram também. Legal, gente, legal. Já temos 30 pessoas aqui. Hector, tudo bem? Consigo te ouvir? Eu tô te ouvindo agora pelo Instagram e não tô te ouvindo pelo Zoom. Então, para quem está chegando agora, tanto quem está na AAA, quem está na fábrica, a gente está fazendo a live tanto no Zoom quanto no Instagram. Então, é multiplataforma hoje. A gente vai entender aqui qual vai funcionar melhor. Eu estou tentando, Lucas, só virar a câmera do Instagram, porque eu acho que deu uma travada. Então, tá um pouquinho travado, mas em breve começamos. O pessoal da fábrica também sugeriu que a gente colocasse o link do Zoom por aqui. Então, dependendo, eu começo a fazer isso daqui a pouquinho. E, Hector, tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo se acertar no Instagram? Vi que você caiu. Pode solicitar de novo. Gente, estamos começando aí em 3 minutinhos no máximo. Estou recebendo o Hector Guzmão da fábrica de Startups, do Rio de Janeiro. Estou te achando aqui de novo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como está esse ecossistema, como o ecossistema de startups está, o ecossistema de inovação como um todo está lidando com essa crise. A gente já está indo para quase 2 meses de impacto direto do coronavírus aqui no Brasil, e as empresas aí estão dando seus pulos para conseguir se manter, algumas crescer. E os profissionais também, e queremos aprender um pouquinho com o Hector também como está esse cenário aí do ponto de vista de vocês. Boa, Lucas, agora acho que você me vê tanto no Instagram quanto no Zoom, certo? Certo, está carregando aqui o Instagram agora.
Então, ainda não estou te vendo, mas está carregando. Hector, se você puder também baixar um pouquinho o som do Instagram, porque daí eu tô ouvindo ainda o retorno por aí. Tá, vou... E você saiu de novo? Saí, voltei. Agora acho que... Beleza, estou te vendo aqui. É engraçado a quantidade de pessoas que fazem a solicitação para entrar na live também. Hoje é só o Hector, gente, pessoal da Fábrica de Startups. Vamos aí ver. Então já temos perguntas aí. O Dan, tudo bem? Estimativa de quantas startups quebrarão? Olha, pelo que a gente tem visto, tem muita startup no perrengue. O pessoal começou a mandar algumas perguntas aqui já no Instagram. A gente vai pegar essas perguntas no Instagram, então a gente vai conversar por em torno de 40 minutos aqui, eu e o Hector, com algumas perguntas que a gente já acertou, algumas temáticas que a gente quer muito conversar. E daí nos últimos 20 minutos a gente vai abrir para as perguntas. Mas a equipe da AAA, tanto o Daniel quanto o Thiago, eles estão anotando essas perguntas para a gente trabalhar aqui no final. Então, quem puder, fica aí conosco, que a gente vai olhar para ela assim. Lucas, eu tô conectado com você no Instagram, mas eu não sei por que a câmera não está respondendo. E a gente consegue te ouvir no Instagram, mas não consegue te ver. Bom, você consegue virar a câmera? Trabalhar com ela... Eu estou com ela virada. O problema trás? é que ela não está respondendo como câmera, ela está congelada. Então, o que a gente pode fazer, se você quiser manter o seu link aí, e daí eu vou compartilhar o link do Zoom aqui no nosso Instagram também, vou deixar fixado. E o pessoal que quiser ir para o Instagram, eles pegam o seu áudio aqui, mas vão no Zoom para a conversa completa. O que você acha? Tudo bem, vou tentar da última vez sair e entrar no Instagram para ver se ele volta. Beleza. Gente, problemas técnicos aqui, então estamos passando por isso. Isso faz Tá todo mundo parte em dessa casa, todo mundo quarentena. se virando, exatamente. Então eu vou deixar o link do Zoom fixado aqui. Fui lá buscar, então quem estava me acompanhando aqui acabou me vendo travar. Eu entrei novamente, vou solicitar. Deixa eu ver como eu faço a fixação desses comentários também. Você solicitou aqui de novo. Vamos fazer mais um teste. Fixar comentários. Então, o link do Zoom tá fixado ali. Quem conseguir copiar ele colocar no navegador. O que está acontecendo, gente? Então, estão perguntando aqui pra gente por que o Hector não está conosco agora. Ele está com problemas no Instagram, mas como a gente está em duas plataformas ao mesmo tempo, a gente está no Zoom. Eu vou deixar o link aqui do Zoom. Eu vou manter aqui no Instagram, que eu provavelmente vou manter o áudio aqui também, tá? Para quem está no Instagram conseguir participar. Mas no Zoom a gente vai conseguir ter a visualização de ambos. Isso. Lucas, vamos acho que começar aqui pelo Zoom, e aí acho que as pessoas podem ir migrando do Instagram para cá. De qualquer maneira, parece que meu áudio está saindo do Instagram, então as pessoas vão conseguir nos ouvir, mesmo que não me vejam. Também não vão perder muita coisa, não. Vão conseguir, acho que bater um papo com a gente aqui. É legal ver que as perguntas estão chegando. Tudo bem? Exatamente. Se você quiser só fazer a solicitação de novo ali da live, porque agora não chegou a entrar. Então, gente, quem está aí com a gente até pede desculpas, um pouquinho de paciência, a gente vai estar na tentativa de começar. Quem quiser ir já mandando as perguntas, fala de onde você está falando também, que lugar do Brasil você está falando. Então, para vocês terem ideia, eu estou em Curitiba agora, o Hector está no Rio de Janeiro. Então, aqui no AAA, a gente tenta trabalhar com isso no âmbito nacional, aí, entender vários cenários, apesar de a gente ter
ilhas diferentes no Brasil, né? E quando eu falo isso, estou falando dos cenários diferentes em cada cidade. A gente sabe que tem um padrão aí, até uma gravidade de impacto nas empresas em cada cidade, mas, no geral, a gente vai tentar trabalhar com os dois. Então, gente de Blumenau, de Curitiba, Rio de Janeiro, bastante gente do Rio de Janeiro. Vamos lá, acho que agora vocês estão me ouvindo no Instagram também. Eu acho que sim, não conseguimos conectar Você me ouve? ainda. Você quer tentar fazer um último exercício aí para a gente finalizar? Quer tentar começar a live na fábrica e eu complemento você por lá? Opa, tô te vendo agora. Então, tô te vendo até com vídeo. Opa, agora acho que foi. Olha só, hein? Temos evolução. O Mark Zuckerberg deu alguma canetada lá. Não, tá, tem muita live acontecendo, ele tá complicando a nossa vida. Boa. Então, você me ouve e agora todos me veem. Tô te ouvindo, tô te vendo. Boa. Eu acho que estamos prontos para começar. A gente tem aqui mais de 80 pessoas aqui na live já. Então, gente, primeiro, muito bem-vindos todo mundo da AAA. Vocês estão me vendo aqui, Lucas Lima, CEO da AAA. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. E o bate-papo de hoje é com o Hector Guzmão. O Hector, que é CEO e co-founder da Fábrica Startups do Rio de Janeiro. E Hector, quero passar a bola para você aí, para você contar um pouquinho da tua história aí. Eu sei que eu também tenho o dever de me apresentar aí para todo mundo da fábrica que tá acompanhando. Então fazemos um depois do outro aí. E tem umas perguntas aí difíceis de responder para te fazer, hein? Boa. Não, é assim que a gente gosta. Se você não souber também, a gente bate um papo, tem muita gente boa conectada aí. Bom, pessoal, mil desculpas aí pelo problema técnico, a gente tem. Não é diferente no físico. Costumo falar que a gente tem que ter alguma startup para resolver problemas de microfone. Lá na fábrica a gente também tem isso e a gente está aqui tendo também algum contratempo aqui. Mas, bem, deixa eu me apresentar rápido. Meu nome é Hector Guzmão, como o Lucas bem colocou, eu sou o presidente e cofundador da Fábrica de Startups. A fábrica, só contextualizando, a gente nasceu em 2012 em Portugal. A gente nasceu também no momento de crise lá. Era o momento que o Portugal saía da pior crise econômica da sua história e muito fomentando esse ecossistema de empreendedorismo digital, as startups. E a fábrica nasceu para conectar as corporações com as startups, porque uma vez que esse ecossistema se desenvolvia, as corporações gostariam de entrar dentro desse cenário. Em 2016, a gente cresceu para a Ásia, em Macau. Em 2017, eu e mais 4 sócios trouxemos aqui para o Brasil. Hoje, a gente tem, sim, as diferenças com Portugal em questão de modelo de negócio. A gente adaptou bastante para o problema do Brasil. Mas, basicamente, a gente continua desenvolvendo inovação para grandes corporações a partir das startups. A gente trabalha em cima de 3 pilares para isso. No pilar de cultura de inovação, ou seja, levando essa cultura das startups adaptadas ao corporativo, desde o nível mais operacional até o board. A gente sempre entra nas grandes empresas pela diretoria. O segundo pilar, que é a inovação aberta, trazer os desafios dessas grandes empresas e ajudar as startups a crescerem e resolverem esses desafios. E o terceiro pilar, que é branding, que é posicionar essa grande empresa no mercado como a melhor empresa daquele segmento, como uma startup relacional. Em cima desse modelo, hoje a gente tem no Rio de Janeiro, que é o maior hub de inovação da cidade. A gente tem um espaço de 3.200 metros quadrados, onde a gente conecta todo esse ecossistema. Então, ano passado, a gente trabalhou com aproximadamente 25 grandes corporações, com 190 startups em diferentes programas que a gente faz, e dessas 190, aproximadamente 40 fizeram deals com essas grandes corporações. A gente está vendo os dois lados, né? A gente está vendo o lado da corporação, do mercado da economia real e do lado da startup. Então, isso faz bastante sentido a gente bater esse papo aqui hoje. A gente tem grandes empresas, clientes da fábrica de segmentos muito diferentes, então eu acho que por isso que a nossa discussão hoje pode ser bem ampla. A gente tem a Shell, em Goiás, a Ipiranga, a Subsea 7, a L'Oréal, a Allianz Sonai, que é a maior empresa de shopping centers do Brasil. Enfim, acho que o papo hoje muito legal, muito legal. Eu até escrevi alguns pontos aqui enquanto você foi falando e uma coisa curiosa é que as primeiras 3 empresas que você acabou de falar, elas são empresas de petróleo, né? Então, elas estão diretamente conectadas com a exploração ou distribuição do petróleo.
e estão sendo impactadas agora nessa talvez segunda, terceiro impacto aí em relação ao que está acontecendo hoje. A gente teve aí o preço negativo do petróleo aí, então histórico que realmente está acontecendo, né? Então imagino que você está vendo de perto aí quem está sendo realmente impactado pela crise. E daí, além disso, eu acho que tem outros dois pontos que eu achei bem interessante antes da gente entrar. A gente vai falar bastante dessas grandes empresas também, mas você comentou que vocês nasceram meio à crise, correto? Sim. Então, eu acho que tem certos aprendizados para a gente tirar daí em relação a essas oportunidades que surgem em meio à crise, né? Então, é claro que a gente sempre está vendo o problema, mas justamente os grandes negócios surgem na solução desses problemas. E vocês também estão em Macau, tá? Macau, para quem não sabe, China, e onde recebeu a primeira onda aí do Covid-19 e as primeiras restrições. Então, esse impacto que a gente está tendo aqui agora, vocês já tiveram aí há quase 90 dias, é isso? Como empresa. Na verdade, é exatamente o ponto da gente ter nascido na crise. A gente nasceu na crise em Portugal, como eu disse, e também no Brasil. A gente abriu aqui no Rio de Janeiro em 2018, a gente ficou pronta a nossa sede, e foi um ano super difícil para o Rio de Janeiro, né? A economia do Rio de Janeiro tem deteriorado por toda a crise de óleo que a gente passou, pelas questões dos últimos anos do Brasil, não foi diferente no Rio. Então, a gente gosta de crise aqui. Em questão de Macau, sim, apesar de Macau ter sido afetada bem depois e com um ritmo menos acelerado, já foi o suficiente, por exemplo, para a gente cancelar um programa que a gente faria agora em junho, que era o intercâmbio de startups brasileiras e chinesas numa competição. Então, os chineses viriam para cá e a gente faria uma competição de startups aqui, e depois as melhores iriam para Macau. Uma coisa que a gente já fez no ano passado, mas a gente teve que cancelar por motivos óbvios, mas é uma perda aí de oportunidade para o ecossistema, mas eu acho que a gente empurra um pouquinho para frente. Sim. Realmente tudo que estava envolvendo aí essas trocas presenciais, e a gente aqui na AAA estava se preparando também para a missão em Israel, missão China, Vale do Silício para esse semestre. Tudo acabou sendo pausado, então a gente vai perdendo, no caso, até a troca principal que a gente faz nessas conexões com outras culturas aí, culturas empreendedoras também. Mas a gente acaba dando um jeito de consumir esses conteúdos e informações por outros caminhos, que acho que é o que vocês estão fazendo aí também, o que a gente está fazendo aqui agora, que é essa live, né? E para começar o debate aí, o nosso bate-papo, eu acho muito interessante o posicionamento que vocês têm como fábrica, tá? Porque mesmo quando a gente entra no site de vocês se posicionam como mesmo, e conectando tanto empreendedores quanto as startups, grandes corporações, a academia. E a gente fala bastante de inovação aqui. E quando a gente está olhando para a inovação como um todo, você vê muita coisa acontecendo e parece que elas estão acontecendo de forma separada, né? Do tipo, caramba, está acontecendo isso lá e por que não está sendo aplicado aqui? Ou eu tô com uma nova ideia aqui, não consigo entregar ela para o mercado. E uma das coisas que vocês fazem é essa conexão entre as duas pontas, né? Entre as 2, 3, 4, 5 pontas. Quais os impactos que você começou a ver? Quem está sofrendo mais, digamos assim? E se a gente for ver quem está mais se saindo melhor nessa crise desses players, é claro que a gente tem uma avaliação por segmento aí que é complexa, mas a gente olha muito daqui como as startups já nascem digitalizadas, então estão acostumadas com home office, estão acostumadas com métodos ágeis, mas não tem aquele respiro do caixa, também falta aquela cancha experiência de passar por uma crise com tranquilidade, digamos assim. Ninguém passa por isso com tranquilidade, mas as grandes empresas têm aí, muitas vezes tem caixa, tem um background jurídico, contábil, que faz elas conseguirem passar de forma um pouquinho mais sobre essas crises. Como que você está olhando para essa, talvez, dicotomia entre as grandes e as pequenas digitais? Isso é um ótimo ponto. Acho que antes de te responder, Lucas, o ponto que a gente tem que partir é que todos os setores foram atingidos nessa crise. A gente, claro que tem alguns que foram mais afetados a outros, mas todos foram, especialmente quando a gente está falando de startups e empresas de tecnologias. Se você pega hoje a média de todos os setores, quando a gente vai olhar na Nasdaq, quando a gente vai olhar para o mercado europeu,
25% é o que você tem de recessão nesses negócios, especialmente quando a gente está falando dos seus valuations, por assim dizer. Então, você tem todas as companhias, todos os segmentos sendo afetados. E para falar que não tem nenhuma se dando bem nessa história, você pega a média de empresas de tecnologia de health, e elas estão se beneficiando, obviamente, dessa crise. Então, estão crescido aí, em média 13%. Então, todo mundo foi afetado, seja o pequeno, seja o grande, e não vai sair daqui ileso dessa crise toda. Eu acho que o ponto de reflexão em tudo que a gente vai conversar aqui hoje é um pouco desse foco do pós-pandemia. Como você muito bem trouxe, as corporações, elas têm, sim, um fôlego de caixa muito maior, elas têm uma estrutura que pode ser dimensionada, por assim dizer, conforme a demanda, apesar de ser lento. Mas o problema que mais deixa o CEO hoje de uma grande corporação atordoado é o que vem depois. É como que o negócio dele sobrevive no depois. Então, acho que as maiores questões que eu tenho ouvido dos CEOs claro, você precisa cuidar das pessoas, você precisa cuidar do seu caixa hoje, mas é muito mais com o que vem depois. E aí, se eu trouxer um pouco do que eu vejo aí de pontos positivos dessa crise toda, tanto da corporação quanto da startup, assim como os pontos negativos, o Silvio Meira, que é uma peça super renomada do Porto Digital em Recife, ele colocou um termo que, para mim, ele simboliza muito o que as corporações podem tirar de bom, né? Não é nem negativo nem positivo, mas podem tirar de bom dessa crise, que é não ter gambiarra digital. O que significa isso, né? Essa transformação digital que a gente via vivendo até hoje, para muitas empresas, era meramente para você fazer um check the box ali. Você chegava, fazia uma iniciativa que digitalizasse algum produto, você tinha o seu business e construía um site, um software, contratava uma consultoria, mas você não estava mudando o business em si. Eu acho que essa oportunidade da crise força todo mundo a falar, de fato, eu preciso olhar para o digital, porque o mundo não vai ser igual ao que ele entrou, e boa parte dessa mudança vem pelo comportamento das pessoas, pela interação do seu produto com o seu consumidor, e até mesmo o relacionamento dos seus canais de venda, principalmente dizendo, depois dessa crise. Então, eu acho que o choque de realidade da transformação digital nas companhias é algo que pode vir muito positivo. É claro que aquele que continuar negando, na minha opinião, fica fadado ao fracasso. Eu acho que tem uma oportunidade, a gente vinha de um ecossistema se desenvolvendo muito, um ecossistema, quando eu digo, de inovação. As corporações vinham se posicionando bastante, apesar de muitas estarem trazendo isso como marketing. Você tinha as startups crescendo muito, só para a gente ter ideia, de 2018 para 2019, a gente saiu de um capital de risco de 1,3 bilhão de dólares para 2,7 bilhões de dólares. Então, você tinha um ecossistema com muito capital de risco. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, e aí eu falo pela fábrica com as suas corporações, que as corporações estão entendendo que inovação é anticíclica. O que significa que a inovação ela não é a rubrica de um marketing, por exemplo. Eu não posso cortar inovação porque o meu caixa apertou. Porque inovação ela pode dar soluções para esse momento. Ela pode, obviamente, me fazer sobreviver pós-crise. Então, esse movimento que as corporações não têm cortado o budget de inovação tem sido um movimento interessante, um movimento positivo da gente mostrar que esse ecossistema está maduro. E para o lado das startups, tem um ponto, a gente acho que vai abordar isso aqui, elas tiveram obrigatoriamente que parar e olhar para dentro. A gente tinha empreendedores que estavam numa motivação muito grande voltado a trazer ciclos e mais ciclos de investimento para dentro de casa. A gente colocava que o nosso grande trunfo do ecossistema é virar um unicórnio. Ou seja, precisa fazer de trazer rodadas e mais rodadas de investimento para eu virar um unicórnio, mas a minha casa, dentro de casa, a minha liquidez estava com problema, os meus custos suficientes, os famosos CAC estavam extremamente altos, mas se eu tenho muito capital, eu consigo manter esse CAC. Então, acho que tem um lado que os empreendedores vão ter que olhar para dentro. Vão ter que se estruturar, vão ter que ser mais eficientes, vão ter que olhar para a liquidez. E eu acho que automaticamente isso vai fazer a gente se questionar sobre esse modelo de capitalização das startups daqui para frente. Será que a gente está com rodadas tão massivas e a liquidez sendo olhado lá como segunda prioridade, segunda, terceira, quarta, quinta prioridade? Será que a gente vai ter um ecossistema
que vai ser mais bootstrapping, ou seja, vamos fazer com que a gente tem dentro de casa ser bastante eficiente, bastante link ao conceito da startup, para daí a gente buscar investimento no momento certo, no motivo certo. Então, acho que a gente, no final das contas, esse cenário com um ecossistema bem mais maduro. Mas você tem um desafio aí, que é o lado negativo, e muita startup boa vai morrer. Aquelas startups que tinham runaways de 6 meses, ou seja, eu tenho caixa para sobreviver 6 meses, são startups que vão ter dificuldades se não olharem para dentro, e isso obriga ela a continuar olhando para dentro. Deixa eu me estruturar, talvez pivotar alguma coisa, talvez melhorar, obviamente, a minha estrutura de custos, para daí eu buscar investimento, porque o investidor está querendo olhar isso, para eu conseguir sobreviver aos meus pós 3, 6 meses. Perfeito. Então, acho que tem um lado negativo. Algumas startups boas. Eu acho que a gente acaba perdendo aí. É claro que existe uma peneira, né? Mas eu acho que essa peneira ela não vai ser tão fiel à solução de mercado proposta, no caso, mas sim a realmente outros fatores, como o quanto a sua startup tem caixa para sobreviver agora, o quanto o teu nicho está sendo impactado. Então, talvez, infelizmente, muitas boas ideias vão ter que ir para a gaveta e esperar um pouco. Mas eu queria voltar, antes de entrar na questão das startups, eu queria voltar num ponto ali que você comentou sobre as empresas que estavam fazendo um checklist só, né? Pronto, agora eu sou inovador, agora eu tenho inovação, eu criei minha equipe de inovação. E daí, o Scott Galloway, estava recentemente no podcast dele, ele estava citando o quanto as coisas não estão mudando, né? Elas estão acelerando. Então, muitas das mudanças que a gente está vendo, elas já estavam acontecendo há muito tempo. E daí você tem aquela curva dos early adopters e dos late adopters. Então, muita empresa que realmente não estava digitalizada e sabia que estava batendo na porta, e a questão do tipo, você tem que se digitalizar. E quando a gente fala de cultura de inovação, a gente não está falando somente da transformação digital, a gente está falando de pessoas, de economia, dessa nova economia que está acontecendo. Mas eu queria que você falasse sobre a sua visão sobre isso, assim, das empresas que estavam olhando como esse checkbox e as empresas que estão realmente preocupadas em construir uma cultura de inovação, que estão entendendo a inovação como uma transversal dentro da empresa delas, como uma constante, e as empresas que hoje têm uma mentalidade de inovação, com certeza elas olharam para esse problema desse novo cenário global como mais um problema a ser resolvido, e como um problema novo eu preciso de uma solução nova, e talvez até as pessoas ali dentro já consigam olhar para isso de forma diferente de empresas que ainda estão no formato tradicional do mercado. O que você tem visto daí do seu lado? Exatamente, Luca. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Na fábrica, quando a gente vai abordar o mercado, a gente tem bastante discussões sobre a gente na fábrica não fazer matchmaking de startup. Não existe esse negócio de eu pegar uma corporação extremamente estruturada, com processos super rígidos, sem ter conhecido o que é essa história de startups, trazer um monte de startups legais para fazer negócio. Não é assim que a coisa acontece. O grande X daqui é, de fato, você começar a transformar uma companhia do tamanho de uma Shell, como o nosso caso aqui, como a L'Oréal, a partir daquilo que a startup consegue inspirá-la. Então, sim, uma corporação, ela tem o tamanho que ela tem, ela vai ser mais lenta que uma startup, a gente não quer que ela seja uma startup, mas ela tem condição de ser mais ágil, sim. Ela tem condição do seu, como a gente diz aqui do lado, mais operacional até o board. Quando chegar numa situação dessa, ele saber responder de uma maneira ágil, criar uns estudos para criar soluções para diferentes problemas que aparecem na companhia. Né? Eles conseguem trabalhar dentro de casa menos agredidos, por assim dizer. As pessoas já estão mais adaptadas ao novo formato de trabalho. Então, o grande segredo que fica mais evidente nesse momento para as companhias e aí para os seus líderes é se aquilo que eu estava fazendo até aqui, de fato, estava mudando o meu negócio, ou seja, eu estou respondendo a esse problema rápido, eu estou conseguindo criar alguns protótipos da semana, de uma semana para outra, solucionar os problemas que eu tenho. Né? Então, eu era uma empresa de varejo físico, eu estou conseguindo criar uma solução digital rápido para direcionar esse problema. Eu estou conseguindo criar programas de atenção aos meus funcionários em casa rápido.
plataformas para o trabalho continuar performático, ou eu estou sendo lento que em 1 mês, 2 meses eu vou colocar esse negócio para rodar. Ou seja, a pandemia passou, eu estou tentando atender o trabalho remoto. Então, acho que esse questionamento é o que fica agora. Mas o grande X da questão é como que essa transformação cultural ela acontece no pilar de inovação para a empresa ser mais ágil, mais eficiente, e que, por consequência disso, você tenha as startups acelerando esse processo. As startups resolvendo vários problemas seus, mas elas não são a grande solução para uma companhia se reinventar. Então, eu acho que o questionamento que vão se fazer, que os líderes deveriam se fazer nesse momento, era isso. Algumas das grandes empresas estão super satisfeitas com isso. Então, tem tido resultados no momento de crise quando são colocadas em xeque e tem correspondido muito rápido. E eu não tenho dúvida que outras que estavam, a gente brinca aqui na fábrica, fazendo algumas espumas, que era, vamos fazer um programa com uma startup, um demo, toda aquele ar de startup disruptivo, mas não... Vamos fazer um hackathon? Um hackathon, então... Hackathon em si como ferramenta, ele é uma ferramenta poderosíssima. Acho que a maneira que está sendo colocada é que é deturpada. Não, é excelente. A gente tem visto bastante isso daqui, a gente tem tentado entender como direcionar, assim, porque todo o planejamento, e daí eu falo como AAA mesmo, mas de várias empresas que eu acompanho, e a gente geralmente começa o ano do tipo, beleza, agora eu tenho essas metas para cumprir e eu tenho esse checklist para matar aqui. Então, em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro aquilo, vou lançar um novo produto em maio. E de repente, nós que estávamos fazendo uma transformação para várias experiências presenciais também fomos impactados do tipo, beleza, o plano agora é completamente outro. Então, eu estou fazendo um exercício constante como CEO aqui também, de não me apegar ao planejamento antigo, do tipo, o que tem para trás é aquele passado bonito, assim, aquela ilusão que eu tinha de controle. E daí o exercício constante é estar entendendo como esse cenário está se desenhando. E eu acho que essa é a grande dificuldade, assim. Como o que vai ser a partir daqui. Então a gente já está claro que não tem volta ao normal, a gente tem um novo normal que vai se estabelecer. Não vai ter um dia X que depois do dia 25 de junho as coisas vão voltar ao normal, vai ser um processo gradual e possivelmente lento. Mas eu queria saber de você o que você já visualiza, talvez num campo de semestre, ano, talvez para 2 anos, de mudanças, tanto culturais, comportamentais de consumidor e empresas, quanto econômicas do que está acontecendo para esses próximos tempos. Se existe um planejamento possível, para onde a gente tem que estar olhando? E essa é a pergunta de $1 milhão quando a gente vai falar de uma receita pronta, né? É muito complexo a gente conseguir traçar alguma coisa. Ontem eu assisti uma discussão de alguns economistas e eles colocaram um ponto que é super interessante, né? Talvez uma das primeiras vezes da história que a gente está conseguindo ter mais visibilidade do longo prazo do que do curto prazo. No longo prazo, a gente sabe que esse negócio vai acabar, que a gente vai encontrar uma cura disso, que as coisas vão voltar ao novo normal, mas de alguma maneira mais normal. No curto prazo, a gente não sabe se essa quarentena vai até maio, junho, julho, agosto, tudo é muito indefinido. Mas, assim, eu acho que algumas coisas estão ficando muito claras, né? E aí eu vou tentar ir do macro para o mais micro. Acho que do mais macro, a gente já vinha passando por um momento de mundo de protecionismo. Então, você tinha um mundo que ele começava a demonstrar que ele seria menos globalizado. Você tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vinha... O próprio Brexit, União Europeia. Exatamente, o próprio Brexit. Então, você tem um mundo que já vinha demonstrando algum protecionismo, e quando você tem uma situação dessa, onde o lado negativo da globalização é que uma doença, desde a sua descoberta, depois de 60 dias, ela já está em 180 países do mundo, é uma coisa que assusta as pessoas. E aí depois a gente vai até falar, o mercado de turismo, por exemplo, de viagens, é extremamente afetado por esse ceticismo. Começa a ficar um pouco mais protecionista, e aí você tem um ponto que
as startups costumavam falar, né? Vamos pensar global. E agora? A gente volta a pensar mais global. Né? Exato. Então, eu acho que tem esse questionamento que a gente vai ter que fazer mais sobre um mundo que vai passar a ser mais protecionista. E, para o lado do Brasil, do meu ponto de vista, é uma coisa que pode ser tirar alguns proveitos positivos. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que desenvolver a indústria interna, a gente vai ter que resolver os nossos problemas com insumos nossos. Então, que as startups que correspondem às expectativas de resolver problemas internos vão precisar surgir daí. Você falou de Israel, é isso. Você tem um ecossistema que muitos deles estão resolvendo os problemas deles, que são problemas do mundo. Exato. A gente tem a oportunidade do nosso ecossistema. Quando a gente está indo quando a gente está indo um pouquinho mais para o micro, aliás, vamos um ponto mais para o macro que eu acho que é interessante. A gente está vivendo um momento que ele pode ser considerado muito como moldar a cidadania dos países. A gente está tendo exemplos de corporações lidando com a sociedade, a própria sociedade se relacionando em prol de uma causa comum. Eu acho que esse momento que molda a cidadania também vai moldar uma nova forma de consumo. Então, como que o nosso negócio ele relaciona com o nosso cliente? Muito provavelmente, aquelas empresas que não corresponderam às expectativas dos seus clientes nesse momento de crise, no pós-crise, não vão ser muito bem vistas. Se você pega exemplo da Segunda Guerra Mundial, aquelas empresas que não se posicionaram muito bem durante a guerra, no pós-guerra, elas foram descartadas. Elas faliram porque a sociedade não consumia dela. Perfeito. Por ela. Então, eu acho que tem uma resposta que as empresas precisam dar para sobreviverem no pós-pandemia que é muito importante. E isso que a própria sociedade consuma de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso fica como cenário do que vem pós-pandemia. De uma maneira mais... Pode falar, Felipe. Não, a gente tem comentado bastante disso aqui, assim, de como, se sua empresa existe para resolver o problema de alguém, entenda que o problema do seu cliente mudou agora. Mas que você pode continuar cumprindo o papel de resolver o problema dele, de ajudar ele nesse processo. Então, se você é consultor, se você é um padeiro, se você tem uma startup, um SaaS, o problema do seu cliente mudou e talvez ele não possa te pagar o que você estava cobrando antes, talvez ele nem precise mais do que você está oferecendo, mas ele ainda precisa de muita coisa e ele precisa se preparar, inclusive, para esse retorno. Então, como você vai ser lembrado quando isso passar, né? É uma questão bem importante. Exatamente. Aí eu acho que entrando no micro, entra naquele produto que realmente vai ser essencial, né? A gente vai ter um foco numa sociedade que vai buscar mais o essencial, especialmente nesse curto prazo, né? Nos próximos 6 a 12 meses, a gente está falando de um consumo daquilo que é essencial, aquilo que realmente é uma dor do consumidor. Então, como que você faz o seu produto ser extremamente relevante para esse mercado a partir de agora? E eu acho que a gente vai sair depois dessa quarentena ainda muito dolorido nas questões psicológicas, de relacionamento, que quem vai sair na frente são aquelas empresas que tratam os seus clientes e seus funcionários com muita generosidade e bondade. Eu acho que é um momento de que sim, meu negócio precisa sobreviver, precisa ter fluxo de caixa, mas eu não posso ficar pensando em colocar minha margem em 30%, 40% e não repassar ou ter a empatia para uma sociedade que precisa voltar a consumir de pouco a pouco. Então, eu acho que essas mudanças que acontecem nesse curto prazo. E aí, quando a gente está olhando no ecossistema de startups em si, eu acho que a gente tem que deixar um pouco do medo de lado. Existe muito dinheiro de risco no mercado. Então, a gente vinha de 2019, como eu disse, excepcional. Então, os fundos estão muito capitalizados. O fundo é colocado como capital de risco, porque ele é propenso a risco. Eles não vão deixar de investir, mas eles vão ser mais criteriosos. Né? Eles vão querer saber se, de fato, você está atendendo um problema muito grande de agora e dos próximos meses. Né? E a métrica deles muda também, né? O que eles estão avaliando nessas startups agora? A métrica muda. Aquilo que eu estava colocando, né? Como que você está dentro de casa?
né? Como que você está chegando, fazendo o seu produto chegar até o cliente? Você está sendo realmente eficiente? Você tem realmente um bom uso desse dinheiro, né? A gente não está com capital como a gente estava antes da pandemia, de modo que eu vou ficar acelerando o seu crescimento apenas com o capital de risco, mas sim com o seu caixa também. Você precisa ser mais performático, você precisa ser mais líquido. Então, eu acho que dentro dessa característica muda para o empreendedor. Tem um lado negativo daquilo que a gente vinha vivendo, que, sem dúvida alguma, o poder de barganha, ele volta para a mão do investidor. Até a crise, a gente estava com isso na mão do empreendedor, porque você tinha muita empresa, muita startup. E a startup estava escolhendo com quem ia pegar dinheiro, quase era isso. Então, esse poder de barganha volta momentaneamente para a mão do investidor, que, obviamente, para diluir o seu risco, ele vai fazer valuations mais baixos. Então, a gente vai ver aí discussões de valuations de 20%, 25% mais baixos do que a gente vinha vendo até agora. Então, acho que esse é um pouco de como que eu vejo a maneira mais macro o mercado respondendo, o que as startups vão precisar direcionar e como os investidores vão tratar esse momento dela. Excelente, excelente. A gente teve o nosso Instagram, pelo jeito caiu, então ele está pausado devido à baixa qualidade da conexão. Então, é uma pena aqui. Bom, estou na esperança que a gente consiga reconectar ainda. Acabou de terminar o vídeo aqui. E eu vou ver se eu consigo abrir outro para a gente conseguir. Te convido ali para a gente entrar para perguntas e respostas. O que você acha? Beleza? Mas enquanto você vai tentando abrir, eu acho que só um ponto interessante de colocar aqui, né? Que eu acho que a gente está falando de crise e a gente está falando de pós-crise. Tem alguns clichês, né, de colocar que muita startup nasce em crise, o próprio Uber e Airbnb nasceram em 2008, tem bastante cases interessantes. Sim. De fato, isso é bem real. É bem real. Se a gente começar a olhar para os problemas que a gente já está vivendo e aqueles que vêm, tem muita oportunidade para você resolver, como eu estava falando. Exato. Vão passar a viajar menos. Daí eu até lembrei de uma startup, a gente tinha uma startup... Eu só vou desculpa, Hector, te cortar, que o pessoal... a gente está com 25 pessoas aqui, então já quero aproveitar e pedir desculpa para quem caiu agora. O nosso Instagram caiu, a nossa live devido à baixa conexão, pelo menos foi isso que o Zuckerberg contou para a gente aqui. E a gente tô colocando o Hector aqui de novo e estão dizendo que estão sem áudio. Será que tem alguém me ouvindo aí? Me digam se vocês estão ouvindo bem ou se está todo mundo sem áudio. Vou colocar você aqui de novo. Transmitir ao vivo com o Papo de Startups. Porque agora a gente vai passar para perguntas e respostas. Então, gente, até de novo, pedindo desculpas para quem estava acompanhando a gente aqui no Instagram. A conexão caiu, mas a gente vai disponibilizar essa live depois completa. Então, para quem não conseguiu acompanhar tudo, a gente vai mandar para vocês, tanto aqui no Instagram, no Instagram da Fábrica também, e vamos enviar por e-mail nas outras mídias sociais para quem não conseguiu acompanhar tudo e conseguir acompanhar. Hector, tá carregando ali sua imagem. Se você puder falar alguma coisa para você ver se eu já te ouço aqui. Tá me ouvindo? Aqui no Instagram eu acho que ainda não. Eu te ouço. E eu não sei se a câmera... A câmera acho que está funcionando, tá me vendo? Vocês estão ouvindo e vendo o Hector aí no Instagram, gente? Me ajudem aqui, quem está acompanhando a gente no Instagram, por favor. Oi. Então, quem está acompanhando a gente, dá um alô aí. Porque esse tópico que você estava entrando, né, eu acho que é muito legal. Toda essa questão de como a crise molda a próxima geração de empresas bem-sucedidas também, né? Completamente. Acho que a gente teve outros casos na história que mostraram isso, né? Se a gente pega 2008 de novo, que foi a crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos, você teve muitas safras de startups boas. Você pega eu não gosto dessa métrica, tá? Mas algumas métricas que são utilizadas de número de unicórnios. Se você pega os unicórnios brasileiros, uma boa parte deles começa a nascer exatamente ali em 2013 e 2014, que são os anos que o Brasil em si
está passando por uma crise super grande. E eu acho que, de novo, o nosso ecossistema no Brasil, ele tem uma oportunidade de criar uma safra de empreendedores muito boa depois dessa crise. E aqueles empreendedores que, infelizmente, tiverem as suas startups quebradas nesse momento. É uma dor da crise, mas esse empreendedor, ele não deixa de ser um cara incrível. Tem fundos no Vale do Silício que ele tem métrica de número de fracassos desse empreendedor para investir. Então, esse fracasso, quando o ambiente macro acaba te levando a uma falência ou a quebrar, não diz respeito ao empreendedor. Então, tem muito empreendedor que pode sair daí bem nesse momento. Eu acho que isso é muito interessante. Perfeito. Tem muita startup que pode direcionar problemas das viagens que a gente vai passar a ter menos no mundo. O varejo físico já se provou, já vinha se provando que ele estava migrando para o digital no mundo todo. O mercado do Brasil no digital é muito pequeno comparado a outros países como Estados Unidos e China. Então, existe um gap de oportunidade gigantesco para as startups atenderem. O processo de digitalização em grandes corporações que as startups podem ajudar também é enorme. Você vê, eu estava pensando esses dias, né? O senhor ministro Guedes, ele sempre fala muito da dificuldade de fazer essas iniciativas, ou seja, o dinheiro que o governo central tem colocado para a população chegar na ponta, chegar na população. E um problema de eficiência da máquina pública, e você tem um desafio tecnológico para você ter mais capilaridade. E, cara, você imagina como que as startups, umas fintechs, podem resolver o problema de um cidadão ter que ficar dormindo na fila para receber R$600 de ajuda de custo. Uma fintech que direcionar um problema desse para que seja mais ágil, através de QR Codes, através de qualquer coisa que possa ser mais ágil, seja ponta a ponta, né? Ou seja, o governo central disparou no meu celular, chegou meu dinheiro. Não preciso ficar mais numa fila, e aí eu tenho uma fila que eu não posso ter relação com as pessoas, eu tenho um isolamento social, mas aí na fila tem um monte de gente, é descabido. Então, tem tanto problema que a gente sai daqui para direcionar, que eu acho que é muito positivo. Perfeito. E aí a história mostra isso, né? Se você pega os 50 unicórnios do mundo nasceram entre 2007 e 2009. A metade das empresas que estão na Fortune 500 também nasceram em outras crises globais, desde a Segunda Guerra Mundial, a crise do petróleo, da década de 80 e etc. Você pega os VCs, né, os Venture Capital, eles cresciam 25% ao ano entre 2010 e 2014. Não vai voltar, eu acho que a gente precisa focar no depois e não no meio da tempestade. Perfeito. Quando você fala dessa safra que a gente está produzindo, obviamente a gente também está falando dos problemas a serem resolvidos, né? Então você olha a própria telemedicina que do dia para a noite, bom, tava batendo na porta do governo ali faziam anos, e do dia para a noite falou, bom, agora esse problema, a gente já tem a solução para esse problema que a gente estava tentando resolver, e eram questões meramente burocráticas que estão impedindo isso. É claro que tem várias outras questões que precisam ser definidas, mas que elas se colocavam como barreira. Então a gente tem a questão do problema, mas a gente tem a questão também da mentalidade desse empreendedor que está conseguindo passar pela crise, que está conseguindo viver uma crise. Então eu falo muito para a minha equipe também, o quanto é um privilégio estar passando por esse momento histórico, sabe? De conseguir entender o que está acontecendo nesse mercado, conseguir entender como você está se posicionando como profissional também. E isso você julga que vai ser definidor aí também para os próximos grandes empreendedores e startups? Sim, eu estava dando um reporte da Bain, e hoje o CEO global, né, das grandes empresas, ele tem dividido o seu tempo no 15, 15 e 70. Né? Você tem 15% do tempo eu estou olhando o problema de agora, ou seja, eu preciso ver um monte de fogo que está acontecendo. Eu tenho 15% do tempo olhando para depois. E, obviamente, eu tenho 70% cuidando das pessoas, cuidando dos meus funcionários, cuidando dos meus clientes, e, obviamente, cuidando da saúde financeira desse negócio. O que eu quero dizer com isso? De fato, você não pode ignorar o momento que você está vivendo. Você olhar para a sua saúde financeira,
você olhar para a estrutura que você vai ter. E aqui tem um ponto interessante, né? As empresas, as pessoas, elas estão esperando decisões difíceis dos seus líderes. Elas estão esperando. Eu estava conversando ontem, tive um call com uns amigos, com umas startups grandes, e ele estava dizendo, cara, eu tive que demitir 30% do meu headcount. Mas eu fiquei impressionado da receptividade, não sei se receptividade é a palavra certa, né, mas de quão o outro lado já estava um pouco preparado para isso. Então, as pessoas estão esperando, mas elas estão esperando a forma que você vai colocar disso. E aí que molda muito uma liderança. Né? Como que você tem empatia de fazer isso com uma decisão difícil de ser colocada no mercado? Seja uma demissão. Então, como é que você faz isso sem afetar a sua cultura interna? Eu fiquei muito bem impressionado com uma iniciativa que a Resultados Digitais, Max Medias, entre outros startups tiveram. Criaram um banco de dados aberto com todos os dados das pessoas que foram demitidas para ajudarem elas a se reposicionar. Então, é a maneira que você toma uma decisão difícil. Também. Pois é. Então, acho que a maneira que você toma essa decisão difícil que molda muito esse empreendedor. A resiliência que ele vai criar de pivotar, de em pé, assim, uma semana pivotou o negócio dela, do analógico para o digital. Como é que você pivota? Então, esse empreendedor, ele passa reconhecimento no mercado. Você falou um caso da telemedicina, essa plataforma que a gente está usando agora, o Zoom, é a plataforma que maior teve valorização hoje no mercado, valorizou 77%, ou seja, 36 mil de dólar é o que ela passou a valer. E a segunda que mais valorizou foi uma de telemedicina, que é a Teladoc, e valorizou 37%. Então, resolvem problemas de agora que vão passar a ser problemas se destacar no mercado, com certeza. Perfeito. Excelente. Mestre, vamos para algumas perguntas aqui. Tá? Então, temos várias, então isso é muito legal. A gente está recebendo mais algumas. Gente, quem quiser mandar pergunta aqui no Instagram também, pelo menos para mim, o Hector está sem vídeo. Algumas pessoas disseram que estão sem vídeo dele também, mas o áudio está ok, pelo que eu estou entendendo. Então, acho que a gente daria para continuar. No Zoom está tudo ok, então quem está acompanhando a gente aqui pelo Zoom também está conseguindo acompanhar a gente. Mas uma pergunta que a gente recebeu do Ítalo Flâmia. A maior busca pela eficiência de precisar de uma visão de mais curto prazo pode comprometer a criatividade das startups? E como equilibrar isso? Então, esse grande dilema do tipo, é claro que eu preciso, minha casa está pegando fogo, e ao mesmo tempo eu sei que esse fogo vai ser apagado e que depois daqui vai sobre os fortes sobreviverão, né? Não necessariamente os fortes, mas os criativos, os com caixa, quem conseguiu passar por isso. Então acho que a grande dúvida dele é como conciliar isso. Essa é uma ótima pergunta. Eu estava lendo que tem uma startup na Station F, na França, que é uma startup que está criando um aparelho que vai permitir à humanidade respirar em Marte. Tudo bem, pode ser esse cara está buscando uma inovação extremamente disruptiva, a gente não tem a menor ideia do que isso vai acontecer, ele está sendo capitalizado. Mas por que eu trago esse exemplo? Menos é mais nesse momento. A inovação ela precisa se moldar conforme o momento que o mercado, que a sociedade vive. Na Segunda Guerra Mundial, o cara não estava querendo recriar todo um aparato do exército, mas com aquilo que ele tinha, como é que ele adaptava para o momento que ele estava vivendo. E a mesma coisa de agora. Acho que as startups vão ter um desafio daquilo de ser muito simples, de resolver problemas de agora, de uma maneira simples, barata, porque você vai ter capital muito selecionado. Então, equilibrar a criatividade vai ser muito curioso. Tem dois inovação disruptiva e inovação incremental. Eu acho que nesse momento a inovação incremental é muito importante, você tapar um buraco. Eu tenho na fábrica algumas corporações que estão fazendo acordos com startups agora, porque a gente começou a fomentar que essas startups trouxessem respostas para o imediato. Então, a L'Oréal está fechando acordos com startups, a gente tem a Shell trabalhando com uma outra, você tem a Aliança Sonai trabalhando com uma outra, que são startups que se movimentaram muito rápido para atender um problema de agora. Foram criativas, mas direcionaram um problema de imediato. E aí, depois que você preenche esse buraco, que o mundo começa a voltar ao novo normal, você começa a criar soluções que são mais disruptivas, que vão fazer o mercado mudar, vão fazer a própria grande corporação se transformar.
Então, se você pega vários problemas que foram colocados agora, como é que você é criativo, mas resolve de uma maneira simples, sem ficar fazendo muita firula, porque os recursos são limitados. Perfeito. Excelente. Acho que tem duas perguntas aqui que eu vou unir em uma só, que é da Vanessa Aro, 74, e bom, perdi aqui, são várias, mas acho que é do Vladimir Cavalcante, onde eles trazem uma questão mais humana para o nosso tabuleiro aqui. Que a Vanessa está perguntando basicamente como que a gente vai fazer essa revisão de missão, visão e valores das empresas. Então, a minha missão, o porquê eu existo, será que ele se transforma? E a pergunta do Vladimir, eu acho que ela se relaciona porque ele fala sobre a nossa relação com o trabalho como seres humanos. Então, ele comenta sobre o que a gente tinha na China, e quase um modelo escravocrata, né? 996 ou 997, que começa às 9, sai às 9, 7 dias por semana. E daí o que a gente vê hoje também, as pessoas do tipo, você vê o Nubank entregando a cadeira para os funcionários e falaram assim, ó, você vai ter ergonomia na sua casa também. E trabalhando de casa, e é claro que em meio à crise a gente tem cortes a fazer também, mas vários paradigmas se quebrando, né? Então as empresas passam a tratar os funcionários talvez até com mais maturidade, do tipo, beleza, amigo, agora você não é mais aquela criança do ensino médio, do ensino fundamental, que do tipo tem que pedir autorização para tudo, que tem uma tarefa clara para tudo. É do tipo, nós temos problemas claros para resolver, independente de se eu estou aqui do seu lado ou não. Então tem essa relação, a relação humana que mudou de colaborador e empresa, e tem essa relação que está mudando, a gente comentou um pouquinho no começo, da empresa-cliente, né? Então a forma como eu trato meus clientes, a missão, o problema que eu estou resolvendo é outro. Então... A Vanessa que falou especialmente de valores, ali, missão e visão. Para onde você acha que está indo isso? Isso é um assunto que particularmente eu gosto muito. Eu acho que sem dúvida você vai ter as empresas tendo que se questionar sobre isso, porque, de novo, elas precisam ser generosas e bondosas com a sociedade, o que inclui os seus clientes, o que inclui a sua responsabilidade social e os seus funcionários. A gente já vinha de um mundo que é muito transparente entre o seu discurso e a sua prática, por conta do online. Então, necessariamente, as empresas vinham mudando para isso, mas num ritmo um pouco menos acelerado. Agora você é forçado a olhar o seu funcionário de como ele vai trabalhar com 2 filhos em casa. Você é forçado a lidar com o seu funcionário e como que ele vai tratar psicologicamente uma situação dessas. Não é home office isso. Isso é living office. É como o cara realmente vive. E você está vendo aquilo na prática agora. Antes você só tinha ele dentro do seu escritório. Agora você está vendo ele tirando o escritório e o seu dia a dia como é na prática. Exato. Passa a ser um anywhere office, né? Então, exatamente. Independente de onde você esteja, você tem a sua responsabilidade de trabalho. É isso, então, é muito mais do que a discussão de qual plataforma que eu vou utilizar, mas é qual o cuidado que eu tenho que ter com o meu funcionário para ele ser performático, como que o meu discurso de mudar o mundo, né, de fazer a vida das pessoas serem mais interessantes, serem mais felizes, realmente se alinha na prática quando eu peço X percentual de comissionamento em cima do trabalho alheio. Então, eu acho que a minha visão, missão e valores, ela precisa estar realmente ligado a um anseio social, aquilo que realmente eu estou colocando no meu discurso. Então, acho que muitas delas vão precisar revisitar, porque eu acho que a sociedade vai pressionar isso. Por outro lado, eu acho que essa maturidade do empreendedor de saber que as pessoas, no final das contas, que moldam o negócio dele, ou seja, se eu tinha aquela cultura de uma startup, que todos nós estamos montando algo que vai mudar o mundo, e no momento desse eu simplesmente demito as pessoas sem dar sem nenhuma assistência, isso não está muito fair ao que eu discuto, ao meu discurso. Perfeito. As pessoas estão olhando isso. Então, você precisa adaptar isso à realidade pós-pandemia. E acho que tem um lado crucial aqui. As startups, às vezes, elas têm uma visão que parece que elas vão ser startup a vida inteira. Então, eu sou aqui, tem a corporação lá,
Não, essa startup, se ela for bem sucedida, em algum momento ela vai virar uma grande empresa. Você tem exemplos aí do Nubank, você tem exemplos da Stone, você tem exemplos de empresas, de startups que viraram corporações, no final das contas, com processos, com governança e etc. O que eu quero dizer com isso? O termo sustentabilidade, naquilo que eu digo que é a sua relação com o meio ambiente, a sua relação com a sociedade, a sua relação com os seus stakeholders, elas passam a ser muito priorizadas nesse momento. É o momento que a gente está mudando as prioridades do mercado, é o momento que, na minha opinião, essas questões de mundo vão ser cada vez mais predominantes. Então, aquecimento global vai ser mais predominante, meio ambiente, saúde, tudo isso vai voltar a ficar destacado como que a gente vai corresponder a esses anseios da sociedade. Então, sem dúvida alguma, precisam mudar, não sei se todas vão mudar, presumo que não, mas as que não mudarem e que não realmente exercerem aquilo, o discurso à prática, podem ficar pelo caminho, sim. Perfeito, perfeito. Então, compartilho da sua visão. E Hector, a gente está chegando aqui completando 1 hora de live, e eu queria pedir para você, na verdade, um recado final aí para as startups. Então, a gente sabe, bom, a gente que empreende e também se expõe, a gente sabe a diferença entre o discurso e a prática, a gente sabe que no dia a dia as decisões, a tomada de decisão é difícil, a gente sabe que a visualização do cenário também é difícil, mas que o que você pode compartilhar aí para as startups que estão passando por esse cenário, e não só startups, tá? Eu acho que a gente pode expandir isso aí para pequenos negócios, para grandes negócios, para esse cenário de incerteza. Talvez que mensagem você daria para elas aí para saírem daqui talvez um pouquinho com a cabeça um pouquinho mais fresca, com algum insight diferente, com uma visualização de futuro diferente? Bom, Lucas, assim, eu vou trazer um relato pessoal aqui, porque eu acho que isso vai de encontro com o que eu vou falar. A gente construiu a fábrica aqui no Rio e a gente nesse primeiro semestre iria fechar o espaço que a gente iria para São Paulo, a gente desce para São Paulo entre esse final de ano e o começo do ano que vem, isso num espaço de menos de 2 anos de negócio aqui. Mas fomos 5 empreendedores extremamente sonhadores. A gente tem 2 valores na fábrica que falam muito com esse momento. Um que é pensar grande e trabalhar para caramba, para não falar outro termo. E o outro é o espírito de excelência, você fazer o melhor possível no momento que te exigir fazer. E a gente construiu esse negócio aqui assim, do zero mesmo. A gente não teve investimento externo. A gente montou no Rio de Janeiro, que todo mundo era cético. Então, todo mundo dizia, por que Rio de Janeiro? Por que não São Paulo? Por que Rio de Janeiro? Que não tem isso, não tem aquilo. A gente construiu um negócio que eu tenho super orgulho de ter construído, de ter nascido dentro de uma crise, estar vivendo uma outra crise ainda jovem, mas também tenho mais orgulho ainda de como que a gente está passando por essa crise e como que a gente está olhando pós-pandemia. A gente está passando, graças a Deus, por essa crise com poucos arranhões. A gente conseguiu adaptar nossa proposta de valor para o momento das corporações, aquilo que eu falava, essa empatia com o cliente. Então, passo para o meu time, pessoal, a gente precisa estar do lado desse cara que a gente até se nega dentro de casa de chamar de cliente, a gente chama de parceiro. Vamos entender a dor do cara. Vamos adaptar nossa proposta de valor para aquilo que vai resolver o problema dele agora. Vamos pegar uma startup e ajudar ela a sobreviver agora. E também, se ela não conseguir sobreviver, que a gente seja sincero que ela não vai conseguir sobreviver, mas como que o empreendedor sai depois disso. Então, vamos ficar perto disso. E aí, essa proximidade fez com que a gente ajustasse o nosso business, a gente ajustasse a nossa proposta de valor para estar passando dessa pandemia, também focando na digitalização, ou seja, todos os nossos processos, veio uma pergunta aqui, nossos programas de inovação com a corporação que é startup indo para o online, 100%. A gente certamente vai continuar no espaço físico, mas mais adaptado. Então, a gente se adaptou, a gente realmente mostrou, tanto para os nossos parceiros, que são as corporações de startups, que a gente é parceiro, que a gente está ajudando eles ali até onde a gente consegue ir. A gente se engajou com a sociedade, então a gente tem um braço de responsabilidade social que, se engajou em ajudar líderes comunitários a levar doações para suas comunidades. Enfim, aquilo que realmente a gente coloca no discurso e motiva o nosso time é como a gente está passando dessa crise. Então, inspiro muito que os empreendedores enxerguem
esse momento para se motivarem à sua capacidade de liderança. O time de vocês está esperando que um líder se adapte àquilo a que o momento requer, que adapte a sua proposta de valor, que adapte o seu discurso à prática. Então, isso é muito importante. E isso vai fazer você sair daqui muito mais bem visto e muito mais bem estruturado para aquilo que vem depois dessa pandemia, que é incrível. Ontem teve uma live com alguns venture capitals grandes do Brasil, e 2021 eles colocam como um ano de investimentos enormes. Então, eu disse, o dinheiro está aí. Ontem, eu não vou entrar no mérito de porquê e como abrir um shopping center em Santa Catarina, mas abrir um shopping center estava lotado, então o poder de consumo da sociedade ainda está instalado. Tudo vai voltar, só que você precisa estar preparado para navegar essa nova onda. E a gente vai ter muita oportunidade de direcionar problemas que estão latentes. Então, meu negócio hoje, eu consigo pivotar e atender aquele problema, eu posso criar alguma coisa para direcionar aquele problema. A gente vai ter dinheiro no mercado de uma maneira que a gente precisa refletir, de fato, como a gente quer esse dinheiro. Acho que as startups que vão morrer agora, muitas delas vão morrer porque estavam com modelos de capitalização extremamente voltados a investimento de risco. A gente precisa focar mais na proposta de valor. E aí, uma mensagem, acho que mais geral, é que mundo que a gente quer depois dessa pandemia? Acho que nunca na história de uma sociedade tão conectada a gente viveu um rompimento da nossa forma de convívio, da nossa forma de fazer negócio, comparado ao que a gente está fazendo agora. Então, que mundo é esse que a gente quer depois daqui? Eu quero que o meu negócio ele cresça deteriorando quem trabalha por mim na ponta. Será que eu quero ter margens cada vez infinitamente maiores porque eu preciso satisfazer um investidor? Ou como é que eu vou equilibrar isso? Como é que eu vou ser empático à sociedade? Porque, no final das contas, eu acho que nunca se mostrou que a gente está no mesmo barco, né? E a gente precisa saber para onde que esse barco quer navegar. Acho que é um pouco disso que a gente quer com o ecossistema. Excelente, mestre. Cara, obrigado demais. Que prazerzaço poder conversar com você. Agora, publicamente, já tinha aprendido demais nas nossas conversas ali por telefone, por WhatsApp. E tenho certeza que quem acompanhou a gente tanto pelo Instagram quanto pelo Zoom também cresceu muito aí com essa 1 hora de conversa. A todo mundo que acompanha a gente no Instagram, a gente pede desculpas aí pelos percalços, por tudo que aconteceu. A gente fez uma live no formato quase podcast, então acho que não entrou o vídeo do Hector aqui no nosso round de perguntas. Mas faço um pedido para quem acompanhou a gente, veio pela fábrica também, siga a AAA para acompanhar o que a gente está fazendo. A gente está se esforçando demais também para entender essa complexidade, entender o que está acontecendo no mundo e traduzir isso de forma sucinta, direta, objetiva para quem nos acompanha. E para quem segue a AAA também, vá até a fábrica, até o Instagram da fábrica, as redes sociais, o site, entendam o que os caras estão fazendo ali, porque é muito legal. Sigam eles lá também. Para todo mundo que está aqui no Zoom, Hector, quero passar a bola para você para fazer esse encerramento também. Daqui eu só agradeço demais essa oportunidade. Não, obrigado, Lucas. Tenho um super orgulho aí de ser parceiro da AAA. O trabalho que vocês fazem é incrível, é sério, é realmente anti-espuma aqui. Então, por isso que a gente é parceiro aí desde o final do ano passado. Leva o conteúdo de vocês para os nossos líderes aqui das corporações. Pessoal, é isso. Eu acho que a fábrica de startups ela vem se reinventando e eu tenho um orgulho gigante do trabalho que o meu time tem feito para levar conteúdos relevantes. Então, acessem as mídias sociais da fábrica, FabStart BR, para ter outros conteúdos. No site da Fábrica de Startups. Me adicione no LinkedIn, vamos bater um papo. Teve muita pergunta interessante que eu gostaria de responder. Infelizmente não dá para responder todas, né? Tem muita pergunta. Exatamente. Que algumas startups resolvam esse problema aí do Instagram, para não ter problemas técnicos de novo, desculpem. Mas a gente faz outras. Acho que a gente fazemos outras. Acho que é uma oportunidade para a gente conversar ainda mais. Exato. Só o que a gente tem de pergunta, que eu tô rolando essas perguntas agora, a gente pode fazer mais umas 10 lives sobre elas. Então, adicionem, vamos bater papo, a gente gosta disso. Obrigado, Lucas, obrigado pessoal que estava aqui. Hoje é feriado no Rio de Janeiro, tem um monte de carioca aqui. Fico super feliz pela participação de todos vocês. E vamos focar no depois, pessoal. O foco é no depois. É o que a gente aproveita de oportunidade e como, de fato, a gente faz o Brasil melhor. Acho que é o momento da gente tirar aquilo da garganta e a gente começar a construir coisas melhores aqui.
Valeu, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, time. Excelente. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo que acompanhou a gente pelo Instagram. Gente, obrigado. A fábrica é uma aceleradora de Portugal. Já está em Portugal há 7 anos. Fez uma expansão para Macau, na China. E está aqui no Brasil desde 2017. A fábrica é uma aceleradora corporativa, ou seja, leva inovação para as grandes empresas através de startups. Esse é o espaço que a gente utiliza para comunidade, para networking. Bom, aqui é uma das áreas dos residentes e aí a principal pergunta que fazem é se aqui é um coworking. Eu sempre digo que no modelo de negócios coworking não, porque você no coworking você aluga uma posição, aluga uma mesa, aluga uma sala, então a gente não aluga essas posições. Mas no modelo de trabalho de collaboration, sim. Aqui realmente não tem cadeira, é para stand-up meeting, né? Reunião em pé, não dá nem para consultar o WhatsApp, nem para dormir. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre, voltem quando quiserem. Obrigado, tá?